Bom dia. Dando continuidade à nossa disciplina de Semiologia Semiotécnica 2, nós, aqui do curso de enfermagem da Faculdade Alencar de Sobral, nós vamos agora, né, já fizemos toda aquela parte de revisão sobre sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem, já vimos, né, a questão da ligação existente entre Nanda, Nick e Nock, né? Finalizamos isso na segunda-feira. Hoje à tarde, eu estou esperando, vocês ainda não concluíram a formação das duplas, né? Mas qualquer coisa eu mesma vou formar essas duplas, montar essas duplas, tá? Dos que ainda não se inseriram. E hoje à tarde eu vou estar inserindo o trabalho no ambiente virtual, atividade no ambiente virtual, tá? Bom, meus queridos, hoje nós vamos estar fazendo a revisão do sinais vitais. Vamos iniciar, vamos ver se dá tempo a gente concluir toda essa revisão hoje, senão a gente dá continuidade na revisão na segunda-feira. Mas como é tudo algo que vocês já viram, né, no semestre passado, então eu acredito que a gente consiga, sim, avançar hoje, né? E o que a gente não conseguir finalizar, a gente finaliza na segunda-feira e já inicia a revisão de exame físico, tá? Toda essa primeira etapa do semestre, né? Ela vai ser muito mais essa questão da revisão, né? O que a gente vai inserir nesse primeiro bloco do primeiro semestre é apenas essa ligação, né, e esse apanhado mais geral sobre Nanda, Nick e Nock, né? Mas o restante, até agora, que a gente está vendo, que a gente ainda vai ver, é mais a parte de revisão. Então, o primeiro AP de vocês, ele vai ser muito, muito voltado, focado nessa revisão, tá? E aí, a partir da segunda parte do nosso semestre, é que a gente vai estar adentrando aí procedimentos, né? Alguns procedimentos que são inerentes à nossa disciplina. Alguns outros procedimentos, eles vão estar lá na disciplina de clínica, tá? Alguns já na clínica 1, outros só na clínica 2, tá bom? Aqui, o que a gente vê basicamente? Os procedimentos que são mais inerentes à enfermagem. Então, a gente vai ver mais inerentes à assistência de enfermagem. Lá, a professora Carla vai passar para vocês os procedimentos que são mais associados ao cuidado clínico do paciente, tá? Então, aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver a administração, preparo, administração de medicamentos. A gente vai ver punção venosas e as outras vias de administração de medicamentos. Nós vamos ver a avaliação da pele e o cuidado, né, das feridas. Tá? Então, de procedimento, basicamente, que a gente vai ver é isso. Sem falar nos procedimentos que nós já vimos no semestre passado, que é a verificação dos sinais vitais, que a gente vai estar revisando hoje, e que é todo o processo de enfermagem, né, com coleta de dados, com anamnese, com exame físico, tá? Então, isso também são procedimentos da enfermagem. Então, hoje, né, vamos revisar essa parte de sinais vitais, onde os sinais vitais são aqueles, né, que vão evidenciar o funcionamento e as alterações da função corporal. Esse funcionamento, ele esse funcionamento, ele vai
obviamente, o bom funcionamento ou o mau funcionamento, ou seja, o bom funcionamento ou as alterações desse funcionamento, eles vão ser evidenciados através da verificação desses sinais vitais. Por serem relacionados com a própria existência da vida, eles recebem o nome, né, de sinais vitais, como eu já conversei com vocês anteriormente, né? Durante algum tempo, e ainda existem alguns teóricos, algumas pessoas na literatura que querem inserir os sinais vitais, desculpem, a dor, né, como o quinto sinal vital. Nós nós temos, né, linhas que são, né, a favor dessa inserção, e nós temos linhas que são contra essa inserção, né, da dor como sendo o quinto sinal, tá? Quais são os prós e os contras, né? E primeira coisa que os que defendem a inserção defendem muito mais, não por caracterizá-lo como um sinal vital, mas devido à grande incidência, né, da presença dele nas anamneses, né, nos exames físicos. Né? Então, percebam que a dor, né, ela vai estar presente na grande maioria das queixas dos nossos pacientes, né? Então, essa presença da dor faz com que algumas linhas, né, elas queiram essa inserção. Então, o motivo maior dessa é isso, né? Porque como não, como eles consideram essa presença dele, da dor, né, muito presente, muito nas patologias, eles querem essa inserção. Em contrapartida, né, a linha de teóricos que não considera a dor como um sinal vital, na minha opinião, enquanto enfermeira, não é nem enquanto professora, eu concordo. Por quê? Primeiro ponto, ele não é um sinal, ele é um sintoma. Então, já iria bagunçar muito as nossas cabeças, né, com relação a essa separação entre sinais e sintomas. Então, a gente não a gente não consegue, né, visualizar. Então, eu tenho que esperar o paciente referir. Então, quando eu espero o paciente referir, isso é um sintoma. Tudo aquilo que eu posso, enquanto observador, identificar, avaliar, mensurar, isso é um sinal, tá? E por que a saturação não entra, professora? Porque ela, ah, é, no rol, né, dos sinais vitais, a saturação, ela pode ser respondida com a própria dispneia, né? Ela não é um ela é um sinal, eu posso mensurar, mas ela não é vital. Poxa, professor, e agora nessa pandemia, quando a gente está com a saturação com 86 e tal, tem pacientes que vivem normalmente com saturação de 86, que são os pacientes depiocíticos, tá? Então, ele não é considerado vital. Já a respiração, ela sim é considerada vital para a nossa existência, né?
Então, nesse contexto, a saturação de O2 ela não entra por isso, tá? Porque existe uma forma paralela de você estar avaliando, né, as nossas funções vitais no que concerne a respiração, que é a própria frequência respiratória, tá? Outro ponto que quem não concorda com a inserção aborda é exatamente partindo do mesmo princípio do que você perguntou, Otacílio, que é com relação a, a, a ser um sinal vital. Dor dor não mata, né? Nunca vocês ouviram alguém falar que morreu de dor. A gente até exagera, né? Ai, que eu vou morrer de dor, vou morrer com essa dor. Mas assim, a pessoa não morre da dor, certo? A pessoa morre de alguma outra circunstância que está me trazendo como sintoma a dor. Infarto. A pessoa não morre da dor do infarto, ela morre da arritmia que o infarto causa, da área isquêmica que o infarto causa, tá? A pessoa morre não da dor do infarto, apesar da dor do infarto ser muito intensa, mas ela morre do infarto ou das complicações do infarto, tá? É mais ou menos o mesmo princípio aí, ele não é vital, a dor não é vital, certo? Ela é, obviamente, um sintoma muito que causa um sofrimento grande, né? Mas ela não é vital. Então, eu também, né, por esses dois pontos abordados pela maioria dos teóricos que não concordam, eles eles eu concordo porque eu penso, né, dessa mesma forma, tá? Bom, e aí, né, assim sendo, né, vamos destacar os quatro, né? E aí, tanto pela sua importância, quanto porque são sinais, e quanto porque eles estão diretamente relacionados à existência da vida, certo? Pressão arterial, né? A pressão arterial ela é um indicativo, né? As alterações, as variações, elas são um indicativo direto, né, de um risco iminente de morte. O pulso, da mesma forma. A temperatura também, professora? Também, gente. O controle, né, termorregulador do nosso organismo, ele é vital, certo? Então, isso sim, a gente já, né, evidenciou a morte, por exemplo, por uma situação de hipotermia, né? E aí, é a hipotermia que mata, professora? É a hipotermia que mata, porque a hipotermia, ela mata, ela quebra, né, as células e ela desorganiza, né, o controle do que deve entrar e sair nas células, né, aquilo que a gente estudou lá na fisiologia, e com isso, né, o paciente ele vai a óbito. Então, a temperatura, o controle da temperatura, ele é fundamental, né? E, na verdade, a gente pensa que ele é fundamental para a gente verificar febre, né? Mas a febre, ela vai ser muito mais uma sinalização de que um processo, ou uma confirmação de que um processo infeccioso está instalado, certo? Agora, em termos de ser vital, é muito mais para a hipotermia do que para a hipertermia. Na hipertermia também eu posso morrer? Pode, né? Entretanto, são outros os fatores que vão desencadear esse processo de morte, né? O frio, no caso, a hipotermia, né? Ela sim vai ser muito mais
agressivo, né, do que a hipertermia. Obviamente, a gente tem mais medo da hipertermia, né, porque tem todo o contexto das convulsões, né, das complicações neurológicas que uma febre elevada, sobretudo em crianças, ela pode trazer, né, então isso uh, é fundamental, isso é importante, né? Bem como, gente, a reversão da hipotermia, ela é algo difícil, porque o paciente choca logo, né? Então, a reversão da hipertermia, ela é mais fácil, ela responde melhor aos cuidados, né? Aos meios, né? Que a gente chama de meios físicos. Então, uma criança com febre, você dá um banho, né? E você promove hidratação e às vezes nem precisa dar antitérmico para a criança já ir melhorando do quadro. Já a hipotermia, primeiro que eu não tenho droga para elevar a temperatura corporal. A gente fica fazendo volume com solução aquecida, né? Para tentar reverter essa hipotermia. E tem que fazer a promoção de calor, né? E aí a promoção de calor, ela precisa, a nossa produção de calor, ela é muito maior quando a gente está em movimento, né? Só que o quadro de hipotermia, ele não me dá energia suficiente para realizar esses movimentos, certo? Fisiologicamente, o próprio corpo, ele se utiliza do que a gente conhece como calafrios para tentar regular essa temperatura, seja na hipotermia, seja na hipertermia, né? Eu, por exemplo, tenho as minhas febres, elas são, como eu tenho sinusite, quando a sinusite infecta, eu tenho febres muito altas e eu tenho sempre calafrios quando eu tenho febre, né? Porque a minha febre é muito alta. E a hipotermia, ela também vai causar esses calafrios, isso do ponto de vista fisiológico, né? Porque os tremores, eles ajudam a fazer aos mecanismos regulatórios buscarem, né, alcançar a temperatura ideal, tá? E, por último, né, temos a respiração, que a gente já até falou um pouquinho, né, sobre ela, e ela, inclusive, dispensa, né, a saturação como sendo um sinal vital, porque a própria respiração, ela me diz muito mais, né, sobre o paciente do que, por vezes, a saturação. Eu posso ter um paciente, né, respirando normalmente, mas que está com a saturação diminuída. E essa saturação diminuída pode ser por outros mecanismos que não problemas pulmonares ou problemas respiratórios propriamente ditos, né? O conhecimento não é só, gente, a gente conhecer os sinais vitais, tá? Nós também precisamos conhecer, né, os fatores que vão influenciar nos sinais vitais, certo? Para quê? Para que eu consiga fazer uma avaliação crítica se esse sinal vital ele realmente está alterado por estar relacionado com alguma patologia ou pela influência, né? Por uma influência externa a esse valor, tá? Outra coisa que é fundamental que nós compreendamos é sobre os valores, né? Eu tenho que conhecer quais são os valores normais e eu tenho que conhecer quais são os valores anormais. E qual é a variação, né, que está dentro desses valores normais para os anormais, tá? Então, e obviamente com os termos técnicos para cada sinal vital, né? Então, eu não vou me referir ao paciente dizendo que a pressão dele está baixa, né? Eu vou dizer que o paciente está hipotenso, certo? Então, é nesse contexto aí que a gente vai
precisar desse conhecimento. Os sinais vitais, gente, eles proporcionam a base para a avaliação da resposta às prescrições de enfermagem, certo? Então, vai ser fundamental eu conhecer os sinais vitais, eu mensurar os sinais vitais, para que eu possa estar me posicionando, desculpem, enquanto prescritor de cuidados de enfermagem, certo? Bem como ele deve até fazer parte, né, do nosso eles devem fazer parte, né, do nosso rol aí de prescrição, né? A gente precisa tanto a partir dos sinais vitais, eu conseguir elaborar a minha prescrição, como também eu preciso prescrever a verificação desses sinais vitais, né? Usualmente, a gente vê isso na prescrição médica, porque nem toda instituição já trabalha com prescrição de enfermagem, tá certo? Os sinais vitais, eles são mais bem medidos quando o cliente está tranquilo e em ambiente calmo, né? Claro, quando quando as coisas estão favoráveis, tudo fica mais fácil. Mas a gente precisa conseguir, né, fazer essas mensurações, essas avaliações, independente do ambiente, ou, né, dessa tranquilidade ou não, tá? Os sinais vitais são mensurados como parte do exame físico completo ou na revisão da condição do cliente, tá? Então, nós vamos estar sempre, né, e periodicamente mensurando esses sinais vitais. O enfermeiro, ele vai examinar as alterações dos sinais vitais, como também outros achados do exame físico, né, utilizando o seu julgamento clínico para determinar a frequência da verificação. Vão ter pacientes, gente, que a gente precisa verificar sinais vitais de 15 em 15 minutos. Sério, professora? Sério. Pacientes que estão em hemotransfusão, os sinais vitais precisam ser verificados de 15 em 15 minutos. Pacientes extremamente graves, dependentes de drogas vasoativas, eu preciso mensurar esses sinais vitais de 15 em 15 minutos. Obviamente, gente, isso vai se distanciando, né? Um paciente pós-parada, precisamos verificar, né? De 15 em 15 minutos. Depois, a gente vai aumentando esse período, né? Passa a ser verificado de meia em meia hora, de uma em uma hora, né? Mas, assim, paciente de UTI, a grande maioria de pacientes de UTI é verificada a cada 2 horas, os sinais vitais. Para quê, gente? Porque os sinais vitais, eles são a forma que nós temos de saber a evolução desse paciente, tá? Existem, inclusive, né, escalas de degradação de quadro clínico que eles são baseados puramente nos sinais vitais. Um exemplo é a escala de MIOS, né? M-I-O-S. Depois vocês procuram, como dever de casa aí, conhecer a escala de MIOS, né? Ela é uma escala específica para nós estarmos fazendo esse acompanhamento do paciente no que se refere à degradação do quadro dele. Então, lá, a gente verifica os sinais vitais, olha para a tabela de controle, estão compatíveis com a tabela de controle, eu não preciso fazer nada, só anotar. Verifica os sinais vitais. Tem itens divergentes, esses itens vão ser sinalizados por cores. Então, o somatório desses tópicos, se ele for amarelo, eu tenho que acionar o enfermeiro. Se ele for vermelho, eu tenho que acionar o médico. E aí a gente vai, né, conseguindo se antecipar às complicações desse paciente, tá?
O enfermeiro, ele examina as alterações dos sinais vitais, como outros achados do exame físico, utilizando... Ah, desculpem, esse aqui eu já falei. E aí, além disso, né, além dessa possibilidade que os sinais vitais nos dão de acompanhar e de nos anteciparmos, né, a evolução desses quadros, nós também temos a seguinte questão, que é, dependendo desse quadro, é que eu vou definir essa frequência de verificação, tá? Como definir, né? Os sinais vitais, eles são, eles dão, né, uma ideia para a gente de função dos órgãos, né? Essa ideia, ela nos auxilia, nos ajuda, né, a compreender como é que está o funcionamento, né, dos sistemas corporais. Especialmente, né, eles vão nos dar a ideia dessas funções de órgãos, especialmente do coração e dos pulmões, né? Por quê? Quando eu verifico pressão e quando eu verifico frequência cardíaca, eu estou diretamente ligado ao coração. Quando eu verifico frequência respiratória, estou diretamente ligada aos pulmões, né? E quando eu verifico a temperatura, dependendo do achado, eu vou estar diretamente ligado ao sistema como um todo, ou seja, se for uma hipertermia, eu vou saber que eu tenho a presença de uma infecção naquele paciente, e se for um quadro de hipotermia, ele já vai me sinalizar também com uma resposta para o coração, tá? Porque todo esse processo de deterioração do quadro por hipotermia uma das primeiras respostas, né? Das primeiras complicações que nós vamos ter vai ser exatamente as alterações relacionadas ao coração. Os sinais vitais, eles são medidos para estabelecer padrões basais, para observar as tendências e para identificar problemas fisiológicos, bem como monitorar a resposta dos clientes aos tratamentos, né? Então, eles vão nos embasar o tempo inteiro em que eu estiver cuidando desse paciente. Atenção, né? Uma única mensuração tem, em geral, menos valor do que uma série delas. Então, por exemplo, quando vocês estiverem, os que forem aí atuar lá na atenção primária, né? Nas unidades básicas de saúde, chega um paciente com a pressão 18/10, depois de ter brigado com o marido. Tá? Uma única mensuração dessa, ela não vai me poder, né, definir como esse quadro sendo um quadro de hipertensão, tá? As mensurações, para que a gente consiga estabelecer aí esse problema, evidenciar esse problema, eles precisam ser, essas mensurações elas vão precisar ter uma frequência maior. Agora, em uma situação onde eu tenho um paciente que ele já é acompanhado por mim, né? E na série histórica dele, a pressão, ela dá sempre em torno de um valor X, e aí, de repente, esse paciente chega para mim hoje com um valor, né, bem discrepante daqueles outros valores. E aí isso precisa me servir como um alerta, né? Mas eu não posso, a partir desse também único valor alterado, eu considerar apenas ele. Então, nessas situações onde a gente tiver, né, alteração nesse momento da investigação, alterações de valores, nós vamos precisar
fazer investigação adicional. E aí pode ser que seja necessária a repetição dessas mensurações, ou pode ser que seja necessário outros tipos de exames, outros tipos de avaliações, tá? A gente vai dar continuidade a essas outras formas de investigação. E aí, basicamente, gente, para verificar os sinais vitais, nós vamos nos utilizar aí desses componentes, né? Quais são eles? O estetoscópio, tá? O esfigmomanômetro, o termômetro, o relógio, né? E a caneta, prontuário ou algum bloquinho de anotação para que a gente consiga anotar, registrar, né, essas mensurações. Professor, e essa bandeja ali de lado, né? Foi, né, Otacílio? Pois é, mas eu avisei para vocês precisavam de um relógio ou nos setores que fossem permitidos, o relógio do celular. Realmente, eu não tenho como, né, fazer contagens, levando em consideração o tempo, se eu não tiver um relógio ali para me apoiar, né? Então, vai haver essa necessidade. Sim, e essa bandeja, professora, para que serve? Nós, gente, precisamos organizar sempre o nosso material, tá? E aí, o nosso material, ele vai precisar ser levado do posto de enfermagem até o nosso paciente. Então, a gente precisa levar esse material, né, de uma forma organizada. Aqui, do ponto de vista da biossegurança, nós ainda precisamos, né, levar junto a esses materiais, materiais que eu possa estar realizando a desinfecção desses instrumentos, né? Hoje em dia, como a maioria das unidades, elas já dispõem, né, em cada local onde o paciente vai ser avaliado de álcool em gel, a gente vai fazendo essa higienização, né, desses dispositivos logo em loco, né? O que há de mais difícil para você fazer a higienização será a braçadeira, né, do esfigmomanômetro, porque ela é uma espécie de tecido, né? Outra coisa que eu reforço mais uma vez esse ano com vocês é sobre o uso individual do estetoscópio, tá? Porque como a gente coloca as aurículas, né, dentro do ouvido, dentro da orelha e tem um contato muito próximo com o ouvido, eu posso estar aí, né, contraindo algum agente agressor, alguma bactéria, alguma coisa do meio ou de um outro usuário do mesmo estetoscópio, tá? Então é importante que nós fiquemos atentos com relação a isso. Então, a minha sugestão, né, é sempre que a gente compre um relógio, viu, Otacílio? E compre um estetoscópio, tá? Os demais materiais, né, fica a cargo de cada um de vocês. Se vocês quiserem comprar e, inclusive, ganhar dinheiro, né, utilizando, verificando aí os sinais vitais e cobrando por eles, fiquem à vontade. Mas as unidades elas já dispõem, né, desse material para vocês se utilizarem nas vivências práticas. Bom, vamos lá para a pressão arterial, que eu acho que é só o que vai dar tempo para a gente revisar hoje. A pressão arterial, né? O que é essa pressão arterial? Ela, gente, ela é a evidência, né, que o coração, da pressão ou da resistência que o coração está tendo
para conseguir bombear sangue para todo o nosso organismo através da aorta. Então, basicamente, isso se chama pressão arterial, né? Essa pressão arterial, ela é uma relação direta entre o volume sanguíneo e o diâmetro do vaso, certo? A pressão ou tensão arterial, é por isso que a elevação da pressão se chama hipertensão, né? E não hiperpressão, certo? Porque a gente também pode chamar a pressão de tensão. Porque é exatamente isso que eu acabei de falar. Essa relação, né, da tensão exercida do volume sanguíneo e do diâmetro da parede das artérias. E essa pressão, ela é um parâmetro de suma importância na investigação diagnóstica, sendo obrigatório em toda consulta de qualquer que seja a especialidade, tá? E aí tem um agravante, porque sinal vital, pressão arterial, ela é uma mensuração da enfermagem, tá? E aí, eu não sei se foi na turma de vocês, que outro dia um aluno me perguntou, professor, e nessas farmácias que ficam os farmacêuticos verificando pressão, está certo ou está errado? Está errado. Farmacêutico não tem formação para verificação de pressão. Farmacêutico não tem formação nem para administração de medicamentos, tá? Para eles administrarem medicamentos, depois que eles se formam, eles precisam fazer um curso de administração de medicamentos, tá? Então, a verificação de sinais vitais, ela é uma particularidade nossa, né? Ela é... Deixa eu ver aqui o que a Ariadna está colocando. Ah, tá só informando que falta energia. Sei que eu que tivesse caído, porque hoje de manhã Oi, Ariadna, tudo bem? Você assiste a gravação, tá bom? Hoje de manhã eu tive muita dificuldade com a internet. Na verdade, desde terça-feira, né, que quando começou a chover muito aqui em Sobral e faltar muita energia, muita oscilação de energia, que a gente tá com muita dificuldade de internet aqui. Bom, a Milena tá perguntando, o certo é a medida ou a ferida? Os dois são permitidos, mas o mais indicado da gente falar é a ferida, tá bom? É a aferição, tá? Mas assim, eu vou dizer, se eu disser que eu vou isso também, ó, Tacílio, verificar, né? Se eu disser que eu vou medir, que eu vou verificar, não estão por si só errados, tá? Mas assim, o termo mais, a expressão mais utilizada, né, é a ferida, certo? Pelo amor de Deus, não digam que vão tirar a pressão. Pelo amor de Deus, se tirar a pressão da pessoa, a pessoa morre, tá bom? E aí eu escuto isso, certo? Escuto de estudantes de graduação, escuto de profissionais de nível técnico, tá? Vou tirar a sua pressão. E também, gente, vou dar uma olhadinha na sua pressão, né? Também não é um termo muito adequado, tá certo? Você não vai olhar a pressão, né? Você vai realmente utilizar um instrumento para verificar, mensurar, aferir, tá certo? Ok? Medir, tá bom? Milena, farmacêutico pode verificar a glicemia? Olha, farmacêutica, a formação de farmacêutico, ela é hoje separada, né? Antigamente, 30 anos atrás, o farmacêutico ele já se formava
como farmacêutico bioquímico. Ou, na verdade, nem era como farmacêutico, ele se formava como bioquímico, e por se formar como bioquímico, ele podia atuar tanto como farmacêutico como bioquímico, né? Hoje, o farmacêutico, ele se forma como farmacêutico, certo? Ele sai da graduação como farmacêutico. E aí ele precisa fazer uma especialização em análises clínicas e análise patológica, enfim, para ser bioquímico, certo? Para ser bioquímico. Para que ele possa fazer leitura e interpretação de exames laboratoriais, ok? Professor, ele pode verificar a glicemia? A técnica de verificar a glicemia, fazendo a punção do dedo, colocando lá no glicosímetro, né? Eles não têm na faculdade, tá bom? Quem aprende isso na faculdade é a enfermagem, certo? O que eles fazem? Eles vão fazer a leitura lá no aparelho de bioquímica do valor da glicemia. Estão entendendo a diferença, gente? A técnica lá de ir lá, furar o dedo da pessoa, tirar sangue, né? Puxar esse sangue para fitinha, anexar no glicosímetro. Isso, eles não têm formação para isso. Do mesmo jeito que eles não têm formação para administração de medicamentos. E aí, como eu já falei, eles precisam fazer um curso para fazer essa administração de medicamentos, certo? Professora, eles podem coletar sangue, eles podem realizar a coleta de suave, por exemplo. Nada disso, gente, eles têm formação para isso, tá bom? De coletar exames, né, de coletar suave. Mas você pode ir em qualquer, não fazendo comercial, né, mas na rede Pague Menos, quem está fazendo isso é o farmacêutico, né? Está coletando suave lá no nariz do paciente, quem está coletando sangue para fazer os testes, quem está fazendo, quando é o teste rápido, que é só muito, muito similar à glicemia, fazem glicemia, então tudo quem faz é o farmacêutico. Professor, eles não podem fazer. Porque uma coisa como é que eu posso dizer? É o que eles sabem fazer, outra coisa é o que eles realmente são proibidos de fazer. Nossa categoria profissional, e eu falo muito para vocês, isso desde o nosso primeiro encontro na vida. Nós brigamos muito por valorização profissional, nós brigamos muito por isso, por aquilo, mas nós não somos uma categoria forte. E aí, muitas coisas que deveriam ser privativas da enfermagem, outros profissionais acabam fazendo e a gente deixa por isso mesmo, tá? Professora, Oi. a fisioterapia, ela tem a disciplina de semiologia e semiotécnica 1, então é periódico também deles? Olha, a semiologia, que é a parte de exame físico, né? A parte da utilização dos métodos propedêuticos, a medicina também tem, né? A farmácia tem, sobretudo, as grades mais novas de farmácia, porque hoje você tem a figura do farmacêutico clínico, certo? Mas nessas disciplinas, eles não veem, como nós da enfermagem vemos, as técnicas de verificação de sinais vitais, tá? Eles vão ver toda a parte de anamnese, né, de coleta de dados, de exame físico, isso tudo eles veem. Medicina vê, farmacêutico hoje das grades mais novas veem, porque tem a figura do farmacêutico clínico. O farmacêutico clínico ele precisa examinar. Ele não pode simplesmente contraindicar o uso de um medicamento sem ter colhido nem a história desse paciente. Entendem? Então, as
formação. A própria nutrição tem semiologia, porque a nutrição ela precisa fazer exame físico, tá bom? Ela precisa fazer essa avaliação. Entretanto, gente, a parte de sinais vitais, né? Essas outras categorias elas não têm na semiologia, né? Eu lembro, quando eu fazia enfermagem ainda, lá na UVA, lá no CCS, que começou a primeira turma de medicina, eu era monitora do laboratório de enfermagem. E aí o professor mandou um ofício para minha professora, né, da monitoria do laboratório, que era a coordenadora do laboratório, solicitando que a gente fizesse uma oficina com a primeira turma de medicina para verificação de sinais vitais. E uma outra oficina sobre administração de medicamentos, né? Sobre vias de administração de medicamentos, né? E aí, como nós éramos os monitores, nós é que realizávamos essa oficina, né? E aí dávamos aula, né? Fazíamos a parte prática e tal, certo? Entretanto, gente, isso foi uma ideia, uma iniciativa, né, do curso de medicina. Não está lá na grade deles, na ementa da disciplina de semiologia deles, verificação de sinais vitais. Tá? Isso não está. Na nossa ementa de semiologia tem sinais vitais, certo? Então, todas essas outras funções, né, que hoje são exercidas aí por alguns farmacêuticos, eles não têm formação para isso, tá bom? Então, eles não têm formação para verificação de sinais vitais. Eles vão precisar das informações dos sinais vitais que a enfermagem vai realizar para ter o seu raciocínio clínico, né? Para fazer a sua anamnese, fazer o seu exame físico, compilar essas informações do jeito do médico, gente. O médico é que verifica os sinais vitais, ou é a enfermagem que verifica os sinais vitais, insere lá no prontuário, e quando o médico vai fazer a avaliação clínica desse paciente, o exame físico, ele pega essas informações dos sinais vitais. Entendem? Então, nós vamos subsidiar, vamos fornecer esses valores, né, para as demais categorias profissionais. Tá certo? Ok, Otacílio? E os demais? Então, assim, agora, por que eu falei que a gente não tem força? Porque, gente, até 90, até começo, né, do novo milênio, começo aí do ano 2000, 2002, por aí, isso era específico do enfermeiro, né, da enfermagem, na verdade. Outro fator que dificulta, gente, isso, e aí, com todo respeito à categoria de técnicos de enfermagem, que eu sei que tem alguns aqui presentes, brilhantes, né? Nosso amigo Robson aí, e muitos outros, Milena, enfim, com todo a Ana Cássia, com todo o respeito, né, à categoria de técnicos de enfermagem, mas eu sempre coloco, gente, que uma das grandes dificuldades dessa visualização do enfermeiro como um profissional de nível superior, que está igual ali com as demais categorias multiprofissionais, é a presença do técnico em enfermagem, infelizmente, gente. Talvez eu não vou afirmar para vocês que é o único país que tem essa categoria, mas a maioria dos modelos de saúde que eu conheço, que eu tenho estudado, você não tem essa figura do técnico de enfermagem, ou muito menos do auxiliar de enfermagem, né? Você tem
a figura do enfermeiro, né? Você tem o enfermeiro formado, né? E aí esse enfermeiro formado, esse enfermeiro, ele vai ter diversidades de atuação. Como hoje é o farmacêutico, gente. O farmacêutico, ele é farmacêutico, né? E aí o farmacêutico, ele pode atuar lá na UTI, como farmacêutico clínico, ele pode atuar lá nas farmácias, né? Como farmacêutico assistencial, né? De dispensação. Ele pode trabalhar na gestão das farmácias, né? Então, é mais ou menos esse o cerne, né? E aí, o que que acontece? Dependendo do seu nível de formação, de pós-graduação, do seu perfil, né? A gente tem o enfermeiro assistencial e o enfermeiro que vai ser o coach, o líder ali daquela equipe, né? E você tem o enfermeiro ainda staff, né? Que é o enfermeiro coordenador do serviço. Nos Estados Unidos, você tem essa distribuição, né? O enfermeiro assistencial nos Estados Unidos é o nosso técnico de enfermagem daqui, entendem? Eles três têm a mesma formação, a nível de graduação, sim. Os três têm a mesma formação. O que vai diferenciá-los é muito mais a questão da pós-formação, né? Então, eu tenho o enfermeiro assistencial, que é aquele enfermeiro que está ali na realização dos procedimentos, na assistência propriamente dita. Eu tenho o enfermeiro coach, né? Que é aquele enfermeiro que vai liderar ali as equipes. Até porque, por exemplo, no UTI, e aí os meninos que têm experiência de UTI, eu não sei quem tem, mas o Robson eu sei que tem, né? No UTI onde o enfermeiro, no UTI de 10 leitos, onde o enfermeiro ele vai liderar 5 técnicos, pelo menos, eu não teria a figura, né, de técnicos. Eu teria a figura de enfermeiros. Eu não sei qual é a proporção realmente exigida, mas eu vou ter um determinado número de enfermeiros que vão estar ali diretamente realizando assistência, que vão estar subordinados a um enfermeiro coach daquele plantão, ao enfermeiro líder daquele plantão. Todo esse grupo, tanto o enfermeiro líder como os enfermeiros assistenciais, os nursings, de modo geral, eles vão estar subordinados ao staff, né? E o staff quem é? O staff é o chefe, né? Essa expressão staff é muito comum aqui no Brasil, né? Quem é o staff de hoje? Quem é o staff da residência? Ali é o chefe do serviço, é o coordenador ali do serviço, tá? Então você tem essa diferença, tá? Então me entendam, meus queridos, né? Sem nenhum demérito, mas eu percebo como um fator que a gente não consegue ter essa diferenciação, esse ponto. Por que que eu penso assim? Porque, por exemplo, como eu estava falando, até iniciozinho de 2000, 2002, mais ou menos, você tinha, só quem podia fazer verificação de sinais vitais nas farmácias era a enfermagem. Para a gente sabe, tem lá no nosso código, que o técnico ou auxiliar de enfermagem, ele só pode exercer as suas funções sob a supervisão de quem? Sob a supervisão do enfermeiro. Com isso, gente, implicava que a farmácia, para estar regular, ela tinha que ou contratar um enfermeiro e o enfermeiro se submeter a realizar os sinais vitais dos pacientes, ou ela tinha que contratar o técnico de enfermagem e o enfermeiro, certo? Muitos enfermeiros, gente, mais antigos, anterior o meu período de formação, eles tinham farmácias. Por isso, porque eles mesmos verificavam os sinais vitais, né? Colhiam exames, tá? Então, muitos enfermeiros, eles colocavam farmácias
para eles por isso, né? Porque ia ter sempre a exigência, se tivesse qualquer serviço adicional, tinha que ser realizado pela enfermagem. E em sendo realizado pela enfermagem, tinha que ter um enfermeiro presente, tá? Então, assim, não é que o farmacêutico, por exemplo, ele não possa verificar a glicemia, ele não possa coletar exames, ele não possa verificar sinais vitais. Ele simplesmente ele não possa administrar medicamentos, né? Se ele não tiver formação para isso, gente, ele não pode, né? Ele não estará habilitado para fazer isso, certo? E aí ele tem que ter uma formação, né? Entretanto, os sinais vitais deveriam ser específicos da enfermagem, certo? Nenhuma outra categoria profissional tem a formação para isso, tá bom? Mesmo eles tendo a disciplina de semiologia. Bom, continuando aqui. Investigação já coloquei. Relacionando-se com o coração, ela traduz o sistema de pressão vigente na árvore arterial. Ou seja, é exatamente o que eu coloquei. A pressão ela vai ser essa tensão, né, que o volume sanguíneo vai fazer nas paredes das artérias. Simples assim. A pressão arterial ela é medida, desculpem, com a utilização do esfigmomanômetro e do estetoscópio. Não tem essa história de usar só estetoscópio. Não preciso do estetoscópio que eu sinto só no dedo. Isso não existe, tá? Eu preciso auscultar os sons de Korotchkov. Os aparelhos, né? O esfigmomanômetro, ele foi idealizado, né, por von Bach, por Riva-Hit, por Korotchkov, né? O tamanho do aparelho ele vai depender da circunferência do braço a ser examinado. Esse aparelho ele existia de duas modalidades, né? A gente tinha o aneroide, né? Que é esse modelo com um relógio de pressão, né? E nós tínhamos o modelo com linha de mercúrio, né? E aí, como o mercúrio ele foi abolido, né, de todos os equipamentos e de todos os serviços de saúde desde dezembro de 2019, né? Todos os aparelhos que eram dessa modalidade, eles precisaram ser descartados, né? E aí ficou só o aparelho, o esfigmomanômetro de relógio, né? De relógio de pressão, né? Outro modelo, né? Que aí já foi um modelo que surgiu mais recentemente, ele é o esfigmomanômetro no mesmo formato, no mesmo modelo, só que o relógio é digital. E aí, isso pode, tá bom? Não tem nenhum problema. Agora, aqueles aparelhos, né, semiautomáticos, que são portáteis, que qualquer pessoa coloca no braço, no pulso, e verifica, até relógios, né? Hoje em dia, os relógios, eles dão aí a pressão, né? Alguns tipos, né? Claro. Eles não são tão confiáveis, tá bom? Por que é importante essa relação entre o tamanho do aparelho e a circunferência do braço, gente? Porque essa bolsa, né, ela deve ter uma largura correspondente a 40% da circunferência do braço, né, sendo que o seu comprimento deve ser de 80%. Por quê? Porque eu preciso garantir que ele vai ficar fixado mesmo quando eu insufle a bolsa, certo? Bem como eu não posso dar 2 voltas, né, num braço do paciente, porque eu não vou conseguir a bolsazinha, que é o que vai inflar dentro, né, que é o chamado manguito, ela vai inflar e eu não vou ter a percepção, eu vou ter uma bolsa inflada sobre a outra bolsa inflada, se eu der uma volta
né, se o braço do paciente for muito fino e o manguito muito grande. Da mesma forma, né, e aí quando a gente teve a nossa aula prática lá no laboratório, né, alguns de vocês lembram que os manguitos de lá eram tamanho pequeno, né, tamanho menor, e aí a gente teve dificuldade em alguns bracinhos, né, como os braços malhados, né, do otacílio, né? Então a gente Os fofinhos. é, hã? Os fofinhos. Pois é, os braços malhados, né? Então a gente precisa verificar essa relação. Os manguitos muito curtos ou estreitos, eles podem fornecer leituras falsamente elevadas, como eu já falei. E o esfigmomanômetro, também já falei, ele pode ser digital ou aneroide, né, para que a gente possa realizar essa medida da pressão. E qualquer um dos dois, eles são possíveis de utilização sem nenhum problema, tá? Opa. Existem aparelhos, né, semiautomáticos, também já falei, com grau de confiabilidade variável, gente. E aí eles precisam passar por calibrações frequentes, né? E eles são muito mais sensíveis eles são praticamente contraindicados, né, em serviços de saúde. As pessoas, né, que quiserem comprar, adquirir para ter em casa, para verificar a sua pressão, não tem nenhum problema, mas eles não são para uso profissional, tá? Outro instrumento para verificação da pressão é o estetoscópio, né? E aí a gente vai ter vários modelos, né? Inclusive com vários preços diferentes, né? Porém, os principais componentes desses estetoscópios são os mesmos, né? Os médicos cardiologistas, por exemplo, eles têm uns Littmans que ele coloca o estetoscópio na ausculta cardíaca e já sai aqui na basezinha da campânula o valor, né, que está a frequência cardíaca, certo? Bem aqui em cima, ele é digitalzinho, aí sai aqui o valor da frequência cardíaca, né? Então, precisa ser um desse? Não, né? Pode ser um mais simples, mas que ele vá me permitir auscultar aí os sons de Korotchkov, tá? Basicamente, como a gente já colocou, né, apesar da diversidade de modelos, mas a gente tem mais ou menos os mesmos componentes. A gente vai ter olivas auriculares, né? Essas olivas, elas são pequenas, peças cônicas, que vão proporcionar uma perfeita adaptação, né, ao meato auditivo, muito parecido com o fonezinho de ouvido. Então, ela vai se encaixar aqui no meato auditivo e vai criar um sistema fechado entre o ouvido e o aparelho. Então, eu vou auscultar aqui baseado, né? Por isso que ele faz essa pressão, né? A haste metálica que compõe, né? As duas olivas auriculares, ela faz uma certa pressão aqui no nosso ouvido para exatamente criar esse sistema fechado de audição, tá? A gente tem a armação metálica, né, que ela vai pôr em comunicação as peças auriculares, como eu já falei, com um sistema flexível de borracha, que é esse caninho preto aqui todinho, né? E é provida de mola, que permite um perfeito ajuste do aparelho, que é essa molinha, uma hastezinha de metal bem menorzinha que tem bem aqui, que ela vai exatamente fazer essa pressão para que eu escute, né, que eu tenha aí essa ausculta melhor. Eu tenho os tubos de borracha, né? Esses tubos de borracha, eles possuem, né, um diâmetro de 0,3 a 0,5 centímetros e um comprimento de 25 a 30 centímetros. Então, o diâmetro aqui desse tubo, desse caninho, é esse de 0,3 a 0,5 e o diâmetro, e o comprimento é essa extensão aqui.
E eu vou ter receptores, né? Existem dois tipos fundamentais de receptores, que é a campânula e o diafragma, certo? A campânula de 2,5 centímetros é mais sensível aos sons de menor frequência. Existem alguns estetoscópios, eu acho que eu já falei isso para vocês ano passado, que você só gira aqui essa peça no cano, no tubo de borracha, e ele transforma exatamente o estetoscópio nesses dois modelos, né, em campânula e em diafragma, tá? A campânula, né, de 2,5 centímetros, é mais sensível aos sons de menor frequência, e o diafragma, que dispõe de uma membrana semirrígida, que é essa partezinha branquinha, né? Ele tem um diâmetro um pouco maior, de 3 a 3,5, e ele é utilizado para ausculta em geral. E aí a gente vai deixar a técnica para o nosso próximo encontro, na segunda-feira. Vou fazer aqui a chamada de vocês. Bom, Alana, Jonathan, Micaela, Ana Cássia, Analice, Ariadna, Vitória, Francisco, João Lucas, Presente. Gleilson, Otacílio. Gente, fiquem aí só um minutinho que eu tenho só um recadinho para dar para vocês, viu? Não saiam. Leudilane, Maria Ellen, Maria Tainã, Milena, Robson, Sara, Valderline. Deixa eu só avisar para vocês. Eu e a professora Emanuela, nós fizemos uma troca na próxima semana. Na verdade, eu não vou estar com vocês na segunda, eu vou estar com vocês na terça. Quem vai estar na segunda é a professora Emanuela, tá bom? Só para vocês ficarem cientes, porque pode ser que um ou outro aluno não faça uma das duas disciplinas, e aí a gente teve só essa alteração, é só essa semana, tá bom? Entenderam, né? A gente só vai se encontrar na terça-feira, certo? Na segunda-feira vocês vão se encontrar com a professora Manuela, tá bom? Entendido? Sim, professor. Então, pronto, meus queridos. Vou aqui parar a gravação. Tchau, tchau. Se cuidem. Bom final.